ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Nós, pastores, num dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ao iniciarmos essa celebração, elevemos a Deus nossas intenções particulares. Rezaremos também pelo aniversário de nascimento de Marcelo Marques Leopoldino, Vilma de Oliveira Barbosa Vinagre, por almas de José Anselmo de Siqueira, Geralda Maria de Jesus, Josino de Assis Melo, Varley Rodrigues, Vitória Helena Reis, Florisbela das Graças Romualdo, Maria Moraes de Oliveira, Antônio Marcos Vitorino, por 2 meses do falecimento de Dirce Geralda de Jesus, 2 anos de Fabiano Donizete Ferreira e pelo 7º dia do falecimento de Cirlei de Oliveira. Neste domingo, chamado Domingo do Bom Pastor, somos convidados a contemplar o Cristo ressuscitado como aquele que cuida e protege o seu rebanho, entregando a própria vida. Jesus, o bom pastor, entregou-se na cruz por nós, embora fôssemos pecadores, isto é, não merecedores de um ato tão sublime. Hoje, a Igreja nos convida a rezar sobretudo pelas vocações sacerdotais, pedindo que o bom pastor aumente o número de vocacionados e dê perseverança aos que já assumiram a sua vocação. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. A tristeza que foi companheira da gente deu lugar à alegria. O Senhor está vivo, sua lei, sua paz, vem nos deixar contentes. Glória temos ao Pai, que liberta os cativos. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Cristo está vivo, ressuscitou, da morte vencida, vida nova brotou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A vós, irmãos, paz e fé, que vem da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero acolher a todos que rezam conosco neste momento, pela rádio e pelas redes sociais. Um abraço, minha saudação, e que agora nós formemos juntos neste altar uma grande assembleia para celebrar tão grande mistério que hoje nos é propiciado. A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor na liturgia desse 4º domingo da Páscoa, chamado pelo Papa Paulo VI de Domingo do Bom Pastor, e ele chama a atenção nossa, o Papa Paulo VI, na época, para ser o dia de rezar pelas vocações. Então Jesus é este que guia, que leva, que nos encaminha, que nos salva. Só que nós demoramos para nos converter ao seu projeto. Por isso queremos pedir perdão a Ele por não ouvirmos a sua voz. Cantando, a gente suplica o perdão. Senhor, bom pastor, que conheceis vossas ovelhas, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que procurais a ovelha desgarrada, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo eleição. Senhor, que nos conduzis às pastagens eternas do céu, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conceda a vida eterna. Amém. Hora de cantar ao Pai, glórias, cantemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, morto para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus narrado por João. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículos de 1 a 10, do Evangelho escrito por São João. Jesus disse: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho, pelo contrário, fogem do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos amigos fiéis da nossa paróquia, devotos e todos que rezam conosco nesta hora em que formamos esta Assembleia Litúrgica celebrante. Neste domingo 4º da Páscoa, chamado também de Domingo do Bom Pastor. Em 2019, lá em Aparecida do Norte, os nossos bispos de todo o Brasil, um número grande de bispos, na liderança na época do presidente, do presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se reuniram e seguindo a caminhada desde, há anos que já se faz, de 4 em 4 anos, os bispos tecem uma diretriz. As diretrizes da ação pastoral nas igrejas, nas comunidades do Brasil. As diretrizes gerais sobre a ação pastoral. E lá, os bispos falaram assim que hoje o grande desafio nosso é o mundo urbano. As comunidades nossas, a grande maioria da nossa população brasileira é urbana, mora em grandes cidades, nas pequenas cidades, e aqueles que moram na zona rural têm também a cultura urbana. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de formar comunidades. Sem comunidade, não existe experiência de fé com mais
qualidade. Olhando para as páginas bíblicas que hoje nos foram servidas nesta mesa, a gente concorda plenamente com os bispos quando eles afirmam isso. Então, no mundo urbano, numa cultura urbana que vivemos hoje, como nós formarmos comunidades eclesiais, comunidade igreja, missionária. É muito importante. Pois bem, se você retornar nas Sagradas Escrituras, hoje chamada de Domingo do Bom Pastor, para você compreender essa palavra, Domingo do Bom Pastor, ou essa ideia que Jesus pegou para ele nessa parábola escrita por São João, Jesus se intitulando O Bom Pastor, a gente tem que mergulhar na tradição bíblica. Para começar, você tem que ir lá no livro do profeta, lá do Samuel, o primeiro livro de Samuel, onde o Davi é escolhido por Deus. O Samuel unge em nome de Deus o rei Davi. O rei Davi era o filho mais novo da comunidade de Jessé, lá em Belém. Não é o mais bonito que Deus escolhe, não é o mais forte, nem o primogênito. É o caçulo, um baixinho, ruivo, de olhos claros. E o trabalho, olhos claros aqui não é azul nem verde. Olhos claros significa aquele que enxerga bem as coisas, enxerga o todo. O Davi é esse. E o Davi cuidava de ovelhas. Cuidava tão bem que as ovelhas ficavam seguras no seu cajado. Daí nasce essa ideia de pastor. A comunidade de Israel mudou o governo de comunidades, cada uma com o seu juiz, e uniu as comunidades todas sob a liderança de um rei. Deus aceitou isso. Samuel não queria, não. Mas, atendendo ao desejo das comunidades e do povo, Samuel também aceitou, Deus concordou, mas deixou uma exigência, que o poder que foi dado para o rei não era do rei, o poder era de Deus. O rei escolhido e ungido ficou com o serviço de zelar pelo povo, igual um pastor cuida das ovelhas. O poder foi dado para ser um serviço de cuidado. Então, na história, se vocês quiserem viajar nessa ideia do pastor, para compreender o que eu estou lhes dizendo, vocês têm que abrir a Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel. Repito, livro do profeta Ezequiel. Abram a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. E lá vocês vão compreender que o povo está lá no exílio da Babilônia, sofrendo. O povo está em situação parecendo conosco hoje. O mundo nosso vive sofrendo o exílio dessa pandemia que nos assombra, que nos deixa em frangalhos, em circunstâncias muito adversas. E o povo então estava no exílio da Babilônia. Esse capítulo 34 tem que ser lido desta forma. Tanto é que nós temos até uma música na igreja que a gente canta sempre na primeira sexta-feira de cada mês, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Fizeram desse capítulo 34 uma música bonita, que maus pastores em dias de sombra não cuidaram, e o rebanho se perdeu. O povo de Israel foi levado para o exílio da Babilônia, porque as lideranças, os pastores responsáveis por zelar pelo bem da comunidade, em vez de zelar, em vez de cuidar das ovelhas, em vez de servir o povo, serviram-se das ovelhas. Viraram, em vez de pastor, mercenários. Quando a gente olha
dentro desse conflito que nós estamos vivendo da pandemia, a gente começa a ver como é que as nossas lideranças se degladiam em cima da miséria do povo, para cada um levar vantagem. Como diz o ditado popular, cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha e levar vantagem nas próximas eleições. Acho que o capítulo 34 do profeta Isaías vale a pena. Maus pastores em dias de sombra não cuidaram e o rebanho se perde. A vida humana fica relegada. É importante olhar dessa forma. Eu aprendi também que na comunidade nossa, seja ela em qual for, em que circunstâncias forem, como que é importante a liderança. Liderança é esse pastor. Eu gosto da imagem, que entre nós todas as pessoas são importantes. Mas tem algumas que não é que são mais importantes. Ela tem um papel junto da comunidade de destaque. Então a comparação, que todos nós podemos ser como que arco, que impulsiona, que dá força. Mas tem alguns que são flechas, eles guiam. O pastor é esse. Então hoje é o dia da gente rezar para que nasçam vocações que sejam flechas, que vão à frente. Quando a gente olha para o Papa Francisco, nesse mundo tão conturbado, eu olho para ele como sendo uma grande flecha, que nos guia, que nos dá segurança, que nem o rei Davi. Mas hoje é apresentado para nós, Jesus é essa flecha do Pai que veio para nos salvar. Eu estava aqui curtindo, vocês também, os Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, capítulo 2, versículo 14, e também do 36 ao 41. Essa primeira leitura, no dia de Pentecostes, o São Pedro pegou a palavra. Eu fico imaginando as comunidades de São Lucas reunidas num dia de Pentecostes, com grande dificuldade de viver a fé. É dentro desse contexto que São Lucas escreve, São Pedro falando dessa forma, falando bem de Jesus Cristo. Não é isso? Quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito. Perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E o Pedro então responde: convertei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de nosso Senhor. Então é na comunidade que se conhece esse pastor, é na comunidade que se faz a experiência da liderança do amor de Deus na pessoa de nosso Senhor. A mesma coisa a gente pode olhar na carta escrita dada para o São Pedro, carta de São Pedro. Eu acho que não foi o São Pedro de próprio punho quem escreveu. Foi alguém devoto de comunidades com as quais, discípulos do São Pedro, que escreveu, mostrando que as comunidades rurais, urbanas, da região onde atuavam e viviam a fé, estavam com dificuldade de vivenciar. E é dentro desse contexto que se lê que é preciso seguir a voz do pastor. O capítulo 10 do Evangelho escrito por São João, que hoje foi servido para nós nesta mesa, talvez seja das Sagradas Escrituras o texto mais forte, mais cheio de vigor. Eu aprendi com o São Francisco de Assis que não confundir ternura com vigor. Vigor e ternura se casam perfeitamente. Jesus Cristo, o bom pastor, é cheio de vigor, mas sem nunca deixar de ter a ternura. Violência não é sinônimo de vigor. Violência é anti-virtude. Vigor é virtude. Ternura é virtude. Melosidade não é defeito. Pois é.
Então, cheio de ternura e vigor, esse texto, capítulo 10, para mim, é um dos mais vigorosos de toda a Sagrada Escritura. Jesus, que se intitula o Bom Pastor, denuncia aqueles que usam as pessoas dentro da religião, dentro da política, dentro do mundo econômico, como salteador, mercenário, que em vez de usar o poder que ganham para servir, servem-se das ovelhas. A esses ele chama de mercenários. E ele se apresenta como o bom pastor, aquele que veio para que todos tenham vida e vida plena. Mais do que isso, tem uma segunda comparação dele nesta página, que hoje nos fora servido, que ele se coloca como porta. Porta. Eu sou a porta. Aquelas ovelhas que conhecem a minha voz, eu as conheço, me obedecem, seguem-me. Eu vou à frente e elas me seguem. Vou sair desse ambiente que mata e vai nos levar a alimentar, propiciar vida e vida plena. Termino aqui, eu gosto de dar dever de casa, para você compreender ainda mais e mergulhar nessa ternura do Cristo bom pastor. Mas para você compreender essa palavra que eu disse, que o bom pastor é cheio de vigor, você tem que ler também o capítulo 9 hoje do Evangelho escrito por São João, onde narra para nós a cura daquele que foi cego. É Jesus que é a luz, Jesus que é o pastor, Jesus que é a porta, que tem compromisso, que usa o poder como verdadeiro pastor, não para dominar, mas para servir. Então hoje, nesse dia, quarto domingo da Páscoa, atendendo desde os tempos do Papa Paulo VI, Santo Papa Paulo VI, que é dia de rezar pelas vocações. Sintam-se todos convocados e rezem. Na nossa comunidade nós temos vários vocacionados em muitas comunidades religiosas. E em especial nós temos o Cássio, que está quase que sendo ordenado. Espero que venha a ser ordenado e rezemos por ele, que amanhã faz aniversário. Ele está voltando de uns dias de missão e a gente se une com ele em oração. Amém? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hora de pedir, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus, nosso Pai, com fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações, dizendo assim: Jesus, bom pastor, guiai-nos. Vamos repetir? Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos nossos pastores, o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro, os presbíteros de nossa diocese, para que possam apacentar com sabedoria o rebanho que lhes confiou o bom pastor, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelo mundo inteiro, para que goze verdadeiramente da paz e da salvação que o Cristo bom pastor nos conquistou com sua morte e ressurreição, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por nossos irmãos e irmãs que sofrem
sobretudo em nosso país, vítimas da pandemia do coronavírus, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar. Roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos membros desta Assembleia Litúrgica, para que testemunhemos com grande confiança a ressurreição de Cristo, roguemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Nesse domingo do bom pastor, pegando a oração que o nosso bispo Dom Pedro fez para rezarmos nas nossas assembleias. Rezemos, pois, pedindo pelas vocações. Ó Pai, que enviaste vosso Filho como bom pastor, que veio dar a vida por suas ovelhas, conduzindo-nos sempre às pastagens verdadeiras, fazei com que nossos jovens, como ovelhas do rebanho de vosso Filho, escutem sua voz e o sigam na resposta livre e generosa, no serviço à vossa Igreja. Fazei com que o encontro autêntico com Jesus Cristo propicie o amor a Deus no serviço ministerial à sua Santa Igreja, a fim de que cada vocacionado viva por Ele, com Ele e nele, na unção do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Amém. Preparemos o altar da Eucaristia, trazendo para Ele as suas ofertas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores no dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto às minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que as oferendas nossas sejam bem aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que estes mistérios, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente a vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar tão grande mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto ela caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui em vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. A gente faz memória do senhor Cirlei de Oliveira, que nos deixou nesses dias. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciais com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, pois, juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos do perigo enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Pelos prados e campos
o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Quero aqui deixar, em primeiro lugar, um abraço aos familiares do senhor Cirlei de Oliveira, que nos deixou nos últimos dias. Nosso carinho com os familiares do senhor Cirlei. Quero deixar aqui o nosso abraço a vocês todos que rezaram conosco neste dia do Cristo Bom Pastor. Um abraço a todos. Também fica aqui a convocação nossa, junto de toda a igreja, para que rezem pelas vocações importantes na vida da comunidade. Pessoas comprometidas com o serviço do bem comum. Mas também aqui, nós que iniciamos o mês de maio anteontem, fica o apelo do Papa, o nosso também da Diocese, para que neste mês de maio, impossibilitado ainda de nos reunirmos em assembleia presenciais, que nós nos unamos em oração à Virgem Maria, pedindo a Deus por todo o bem da nossa comunidade. Ela é que é ampla. Rezem. Também fica aqui a sugestão. Eu estou rezando todos os dias o terço lá no meu quarto.
vocês também podem juntos, cada dia, rezarem juntos ou de forma pessoal a devoção à Virgem Maria, unindo-nos com ela no serviço do bom pastor do Evangelho de Cristo. Fica aqui a minha sugestão da oração do terço. Faz muito bem para todos nós. Termino aqui pedindo a Deus que venha nos abençoar neste dia especial. 4º domingo da Páscoa, dia do bom pastor. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar. É fazer o céu cumprir o seu papel, já na terra tem que vigorar. O Deus de amor